Gente, para verificar a variação da entalpia das reações, ou seja, o calor que é absorvido ou eliminado, né, liberado para o ambiente quando uma reação química acontece, você tem que medir isso em laboratório mesmo. Então você usa calorímetros, você pega tipo um sistema fechado assim, coloca aquela reação para acontecer. E aí você marca lá a temperatura e tal e define se essa reação é endotérmica, exotérmica, quanto de energia que é liberado e quanto de energia é absorvido. Então, para você determinar esse valor, por exemplo, o ΔH da reação de combustão do hexano é menos 300 kJ. Para você determinar isso, você tem que fazer isso no laboratório, com o auxílio de calorímetros e outros negócios lá. E aí, existe uma forma de você representar isso, que é justamente aquilo que a gente estava fazendo, de falar se a equação química era exotérmica ou endotérmica. Então, para a gente representar uma equação termoquímica, a gente tem que seguir algumas regrinhas, porque senão pode dar errado ali. Aquela representação pode estar acontecendo de forma errada. Então, o que é isso? Primeira coisa, a gente sempre tem que definir, na reação química da equação termoquímica, o coeficiente estequiométrico de todos os participantes. Eu não posso deixar de falar qual que é a proporção em que eles reagem. Então, eu tenho que definir sempre o coeficiente estequiométrico. Eu tenho que definir o estado físico dos participantes das reações. Por quê, gente? Porque se está uma substância em estado físico diferente, isso pode modificar o ΔH da reação. Por exemplo, se eu coloco água líquida ou coloco água gasosa, eu mudo o ΔH, porque a gente viu que o quê? O estado físico diferente em si, ele já tem entalpias diferentes para cada substância. Porque, por exemplo, no estado gasoso, a gente tem um estado mais energético. No estado sólido, a gente tem um estado menos energético. Então, é importante definir o estado físico dos elementos. Tem que definir também a variedade alotrópica da substância que eu estou utilizando. Por exemplo, o que é variedade alotrópica? Vamos lembrar lá o que é alotropia. Existem esses elementos aqui, ó, principalmente carbono, enxofre, fósforo e oxigênio. Eles podem ser encontrados de diversas formas. Por exemplo, a gente tem carbono grafite, carbono diamante, carbono fulereno. Então, sempre que eu for estar fazendo lá uma equação termoquímica, eu tenho que colocar o estado mais estável. Quem que é o estado mais estável do carbono? É o carbono grafite. Então, em equação termoquímica, eu uso carbono grafite. Enxofre. Qual que é o enxofre mais estável? Eu tenho rômbico e monocíclico. Enxofre rômbico é o enxofre mais estável. Fósforo, eu tenho fósforo branco e fósforo vermelho. O fósforo vermelho é a forma alotrópica mais estável. Oxigênio, ele pode aparecer na natureza como O2 e O3. O2 é a forma mais estável. Então, determinei a variedade alotrópica, beleza. Tem que determinar a temperatura e pressão que o experimento está sendo realizado. Porque a temperatura e a pressão, elas podem também interferir no ΔH. E falar o ΔH da reação. Então, uma equação termoquímica sempre tem que ter esses 4 pré-requisitos aqui. Coeficiente estequiométrico, estado físico dos participantes, a variedade alotrópica em questão, a temperatura e pressão e o ΔH.